Também, né, no primeiro episódio tem o Dipper, né, com aquele chapeuzinho assim de estrela. Eu não sei exatamente o que significa. A Mabel, assim, pode ser que ele tá simbolizando algum anjo caído, não sei. Agora a Mabel é interessante, né, que o símbolo dela também é de uma estrela cadente. Seria o quê? Representação de um anjo caído? Não sei. Mas é interessante isso, né? Ou os dois estão representando, tipo assim, Estrela d'Alva, mas se bem que a Estrela d'Alva seria Jesus ou o diabo, né, na Bíblia. E o SUS, né, ele tem aquele símbolo de interrogação, né, de pergunta, de resposta, alguma coisa assim, né. É interessante, né, que cada um deles tem um símbolo. E outra, eu acho muito interessante que o símbolo do chapéu do Dipper é uma árvore. É um pinheiro, né? Dizem que o pinheiro ele tem alguma coisa a ver com religiões antigas, alguma coisa com feitiçaria. Mas eu acho interessante essa questão do Dipper, ele tá usando uma árvore assim no chapéu dele, porque a gente se lembra da árvore da vida, né? Na Bíblia. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sei, mas eu associei com isso, é estranho. Aí, né, no final, né, do desenho, né? A Wendy, né? Ela pega o chapéu, né? Eles trocam o chapéu, né? Interessante. Será que estaria simbolizado, tipo assim, que ele daria, tipo, a vida eterna pra ela, alguma coisa assim? Não sei. Pode ser isso, né? Não tenho ideias. Ou, como a Wendy também, além dela representar o Davi, né? O povo lá de Deus, ela também pode estar representando Satanás. Eu acho também que é o seguinte, o chapéu, ele é azul e ele é branco. E na vida real, Deus, ele tem dois tronos, um azul e um branco, que tá lá em Ezequiel 1 e lá em Apocalipse, que é falando lá sobre o juízo final. Aí eu não sei, né, tipo, será que o chapéu tá representando o trono? Aí, tipo, a Wendy pegando assim o chapéu falando assim, ah, querido, o reino é meu, alguma coisa assim. Não sei, né? Pode ter alguma coisa subliminar. Pode tanto simbolizar, tipo, o Dipper dando assim. O Dipper não, né? A Wendy pegando assim, né? A vida, alguma coisa assim, né? Vida eterna. Mas também pode estar representando, tipo assim, Satanás, ah, não, eu vou querer o seu trono, eu vou querer o seu poder, alguma coisa assim. Não sei, pode ser também. É isso que eu fico imaginando. Simplesmente, será? Também tem aquele negócio esquisito, né? Que a Wendy, ela usa uma blusa verde, né? E a gente sabe que em Apocalipse 4 e Ezequiel 1, né? Deus também tem verde. Só que é interessante que a cor do verde dela é um verde jade, né? É interessante isso. Porque é estranho, tem uns personagens que têm essa cor jade, geralmente nos olhos, né? E geralmente eles são morenos. Geralmente, tem muito personagem, tá? É, que eu, assim, eu suspeito, né? Que pode estar representando. Sei lá, geralmente é o indiano que tem. Geralmente. É interessante isso, né? E é interessante que nesse último episódio, né, a Wendy, ela usa aquele chapéu, né, do Dipper e ela fica com o branco, o azul, o avermelhado do cabelo dela, né, o laranja, e o verde, né? Então ela tá realmente querendo metal altíssimo. Assim, em questão das cores, da aparência, é interessante, é bem interessante. Esqueci de falar uma coisa. Tem aquele episódio que o Deep e a Mabel eles voltam no tempo, né? No aniversário do SUS, ele é onde eles descobrem que o nome dele é Jesus. Aí tem um episódio, nesse episódio, o SUS ele fala que não tá nem aí pro pai dele, né? Aí eu fico pensando, gente, é a mesma coisa daquele negócio que eu falei do Dipper lá com o Gideão, né? Falando pra deixar a Mabel. É estranho, claramente, assim, quando a gente tá assistindo, faz sentido o SUS, ele. Tipo, pra que ele vai querer ir atrás de uma pessoa que abandonou ele? Faz sentido na vida real, faz sentido. Mas, tipo, eu penso o seguinte: por que o nome desse personagem tem que ser Jesus? Por que o Dipper e a Mabel tem que voltar no tempo? Apesar que é meio estranho, né? Porque se o SUS e o Dipper eles estiverem, né, lembrando Deus Pai e Jesus, né? Então significa que o Dipper seria o pai do SUS. A mesma coisa com o negócio lá em Camp Camp, o Neil seria filho do Max. Gente, é muito complicado, né? É engraçado isso, mas é meio bizarro. É meio bizarro. Eu também tem aquele episódio muito específico, né, que o Dipper, ele faz um trato, né, com o Bill, né, e o Bill possui o corpo do Dipper. E no episódio, né, é interessante que como é o episódio do Dia do Fantoche, né, que a Mabel ela faz aquela apresentação,
pro garoto que ela gosta, ela pega o diário do Dipper, né? E ela usa como a Bíblia. É interessante, né? Então, por isso que eu acho que às vezes o Dipper, ele tá lembrando os crentes, né? Tipo, aquelas pessoas que fizeram tato, né, com o demônio e depois meio que se arrepende disso, né? Porque realmente ele viu o que tava de errado, né? E talvez alguns vão querer achar que o Bill, né, seria Deus, né? Porque ele estaria num trono, ele tem azul, o fogo dele, e ele é amarelo, né? Eu não sei, né? E tem aquele episódio em que eles vão atacar lá o Bill, né? No último episódio. E ele é que traz o fim do mundo, né? Sei lá, né? Se as pessoas quiserem inverter também, né? Pode ser também, né? E o Dipper, né? Ele usa o vermelho, né? E tá... É muita doideira, né? Pensar que dois seres, né? Totalmente opostos, eles são... Eles têm a mesma compatibilidade. E pode ser que um personagem esteja representando os dois ao mesmo tempo, e isso é meio perigoso, né? Interessante. Dois seres ao mesmo tempo, isso é meio louco, né? De se pensar. Depois desse vídeo, eu acho que vou fazer outros vídeos e talvez o próximo vai ser de Lolly Rock, não sei se vai ser depois desse vídeo. E sobre a questão do ser amarelo e do ser azul, assim, não não colocam eles dois aqui na vida real como um casal, por favor. E eu vou querer fazer um vídeo sobre isso, do porquê que não é uma boa ideia botar eles dois como um casal, apesar que em algumas histórias talvez coloquem eles como um casal, talvez. É só uma hipótese minha, né, do porquê que eles colocam, mas eu vou querer falar isso num próximo vídeo, que talvez eu vou fazer, né, sobre o azul e sobre o amarelo. Que, assim, esse negócio é uma coisa muito estranha e dá medo disso daí ser uma blasfêmia, né, porque é uma coisa muito séria. E, por favor, não queiram achar que na vida real eles dois são um casal. Ah, Aline, mas e se eles dois forem um casal na vida real? Ah, então assim, se você for batizado no Espírito Santo e e o Espírito Santo realmente te confirmar isso, aí beleza. Mas se por acaso você saber que o Espírito Santo não tem nada a ver com isso, então não acredite nisso. Por favor, eu acho que o certo é a pessoa se santificar e buscar Deus para saber qual é a verdade. Eu vou apostar no que a querida Dani estava falando, que não tem ninguém feminino na Trindade, do que acreditar nas pessoas que acreditam que o Espírito Santo seja um ser feminino. E eu vou ter que fazer esse vídeo, porque isso daí é uma coisa muito séria de verdade.